jogando, Celebrão, em vez de gravar? Tô jogando. Eu tô jogando. Em vez de gravar? É, Você tá longe de nós, né? mas eu gosto, velho. Aqui que eu tenho paz pra jogar. Cansei desse negócio. Ih, tá gravando. Nesses últimos tempos, o mal tem se agravado dentro dos lares em todo o mundo. Ainda mais nessa geração que não é tão rústica como a de antigamente. Aquela geração dos nossos antepassados, onde a força bruta, o trabalho duro e o esforço eram levados em consideração. E temos passado por uma geração um tanto imatura. A quantidade de homens imaturos tem crescido demais nessa geração. E muitos casamentos têm sido abalados devido a essa imaturidade dos homens. Mas agora, o tempo realmente traz maturidade para os homens? É possível ser um homem de verdade sem maturidade? Por que os homens imaturos têm aparecido com tanta frequência nos dias de hoje? E afinal de contas, o que a Bíblia diz a respeito disso? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo abençoado. Meu nome é Jonathan dos Santos e você está no canal O Meu Cubo, o canal cristão mais descontraído e abençoado desse Brasil. E como podemos perceber no início desse vídeo, o assunto que iremos abordar hoje é muito recorrente nas famílias por todo o mundo: o homem imaturo. Mas antes de entrarmos nesse assunto tão polêmico, gostaria de fazer um apelo a você que está nos assistindo nesse momento. Se você tem acompanhado o nosso canal, ou você que ainda não conhece o que nós temos produzido aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, pois dessa maneira, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube irá notificar você que um vídeo foi postado por aqui. Assuntos inerentes à vida do homem é abordado de uma forma bem engraçada e descontraída para que você possa entender como funciona a mente do homem, mas sempre prezando pela seriedade da palavra. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade, se inscreve no canal. E não esquece de no final desse vídeo você deixar o seu joinha, porque ajuda demais o nosso canal a crescer e a chegar a pessoas que realmente merecem ouvir essa mensagem. Que muitos homens demoram a chegar à maturidade, isso todos nós já sabemos. Mas será que esses homens podem ser imaturos a vida toda? Estudos dizem que o homem só alcança sua maturidade quando chega aos 43 anos de idade. Já a mulher atinge a sua maturidade quando ela chega aos 32 anos. Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 5, dar uma conferida na árvore genealógica, nós iremos perceber que a estimativa de vida das pessoas girava em torno dos 700 a 900 anos de idade. E nós iremos constar também que Metusalém foi o homem que mais viveu nessa terra, com cerca de 969 anos de idade, quase um milênio de vida. Se formos levar em conta essa idade que o povo daquela época vivia, 43 anos não seria quase que nada. Muito pelo contrário, seria até pouco tempo para se adquirir maturidade. Mas como podemos perceber lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3, algo aconteceu. E a palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse assim: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Agora, meus irmãos, com uma idade reduzida no máximo até 120 anos, 43 anos parece muito tempo. Ou seja, é quase um terço da nossa vida aqui na Terra. E isso se nós conseguíssemos atingir os 120 anos. Entretanto, devemos levar em conta ainda que a expectativa de vida do ser humano hoje em dia, aqui no Brasil, chega em torno de 75 a 76 anos de idade. E se formos levar tudo isso em conta, iremos perceber que o homem demora mais da metade da sua vida para atingir a maturidade. Muitas vezes ouvimos aquela velha frase que eu tenho certeza que você já escutou um dia: com o tempo esse menino vai criar maturidade e com certeza será um bom homem. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês aqui hoje é que o tempo não traz maturidade. E isso só vai acontecer em sua vida
quando você começar a assumir responsabilidades. Um homem que não assume responsabilidades jamais será um homem maduro. A única coisa que o tempo é capaz de proporcionar é a famosa experiência. Mas experiência sem responsabilidade não gera nada. E nós podemos conferir na prática, meus irmãos, como a responsabilidade ajuda a adquirir maturidade. Gostaria de convidar vocês a olhar para os nossos antepassados, para os nossos pais, para os nossos avós e até mesmo para os nossos tataravós. Muitos deles já começaram a assumir responsabilidades muito cedo. E muitos deles já começavam a trabalhar por volta dos 12 a 13 anos de idade, para de alguma forma poder ajudar dentro de casa. Meninos que se tornaram homens pela necessidade. Meninos que desde cedo aprenderam a dar valor ao esforço próprio, que aprenderam a dar valor a cada gota de suor derramada, que tiveram a necessidade de trocar a sua bola de futebol por uma enxada. E dessa maneira, homens fortes foram forjados. Muitos, aos 17 ou até mesmo 18 anos de idade, já tinham a sua casa própria, o seu terreno e até mesmo o seu veículo. E muitos até com uma família já constituída. Mas então, por que essa geração tem demorado tanto tempo para amadurecer? Simplesmente porque não aprenderam a assumir responsabilidades, por não aprenderem a tomar decisões difíceis, ou até mesmo contar com seu próprio esforço. Essa geração, infelizmente, não aprendeu a dar valor a cada pequena conquista. Hoje, tudo é muito fácil para a humanidade e, infelizmente, essas facilidades têm destruído a base forte que forja o caráter e a moral de todo homem. Existe um provérbio oriental que diz bem assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Essa geração tem se apegado às coisas de menino e não querem se tornar homens de verdade. Tem transformado toda uma geração em homens fracos e imaturos. Até o final do vídeo eu passo essa fase, eu tenho certeza disso. Tempos difíceis são necessários para que homens fortes possam ser forjados. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, no versículo 11, ele diz uma coisa muito forte sobre maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meus irmãos, para que possamos atingir a nossa maturidade completa, as coisas de meninos devem ficar para trás. Homens maduros sabem conduzir bem os seus casamentos, sabem liderar a sua casa e sabem tomar decisões difíceis sob pressão. E se um homem infelizmente não amadurecer, ele jamais alcançará ou conhecerá a vontade de Deus, pois o amadurecimento exige do homem tomar uma decisão, tomar uma postura, assumir a sua hombridade e deixar as coisas de menino para trás. Meus irmãos, e eu venho revelar uma verdade dura para você. Muitos casamentos têm sido destruídos por causa da imaturidade masculina, principalmente quando essa imaturidade forçam as mulheres a se tornarem mães de seus maridos. Amor, guarda esse tênis sapateira. Quantas vezes eu já falei para você não deixar a toalha molhada em cima da cama? Pelo amor de Deus, não mija na tampa do vaso. Quantas vezes eu já falei isso? Você tem que crescer, você é muito imaturo. Pelo amor de Deus, eu tenho que sempre agir como a sua mãe. Me ajuda, por favor. A imaturidade do homem dentro do casamento não destrói apenas o seu relacionamento, mas também transmite um exemplo negativo para os seus filhos. Convenhamos, meu irmão, um homem barbado que passa a vida inteira sendo repreendido pela esposa não passa de uma criança. Muitos homens mais velhos ainda acham que são adolescentes, inconsequentes em suas decisões, usam roupas que não condizem com a sua varonilidade, acham que são garotos com seus videogames. Ao final desse vídeo eu vou conseguir, eu tenho certeza disso sim. Homens empinando pipa 2 horas da tarde, como se não tivesse mais nada para fazer. Mas esses assuntos ainda são muito pequenos quando falamos sobre maturidade, meus irmãos. Agora vamos aumentar o nível. Agem como crianças quando são pegos consumindo pornografia. Homens casados e com filhos que não possuem domínio próprio vivem acessando as redes sociais e dando curtidas em fotos de mulheres casadas,
como se fossem homens solteiros, enviando solicitações e fazendo elogios desnecessários, sendo que nem a própria esposa o varão elogia. Muitos homens, meus irmãos, não conseguem reconhecer os seus erros, não conseguem reconhecer seus pecados, e quando são repreendidos, se comportam como verdadeiras crianças. Ficam empurrados, inventam mil desculpas para tentar se justificar e sempre tentam culpar terceiros. Se comportam como verdadeiras crianças birrentas. Ficam sem falar com as suas esposas como se fosse uma espécie de vingança pessoal para poder atingi-la e magoá-la. Meus irmãos, infelizmente isso é uma realidade hoje em dia. Muitos homens passarão a vida toda se comportando como homens imaturos e jamais conseguirão atingir a sua maturidade. E a única forma de tornar isso possível, em sermos maduros de verdade, sermos homens de verdade, é assumindo nossas responsabilidades. Um homem maduro não vive para si mesmo. Ele se preocupa com tudo que acontece ao redor dele. E muitas vezes, fazer o correto não será fácil, mas este é o preço pago pela maturidade. E nós podemos ver essas mesmas atitudes na palavra do Senhor. O primeiro Adão, assim como vários homens, ao invés de assumir a sua responsabilidade, ele preferiu transferir a sua culpa para a mulher. Ou pior ainda, para Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 11 a 12, a palavra do Senhor diz bem assim: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Sabe o que o homem estava dizendo para Deus nesse exato momento? Como sempre, de uma forma bem didática: Adão, você comeu do fruto que não era para comer. Eu? A culpa foi do Senhor. O Senhor que me deu aquela mulher. Se não fosse por causa dessa mulher, eu não teria comido. Eu não faço as coisas, não. Que isso? Longe de mim comer as frutas. A mulher que o Senhor me deu, que fez eu comer do fruto. A culpa é do Senhor. É do Senhor. Vamos dizer que essa versão está escrita na nova tradução da linguagem de Jonathan. E assim o homem tem vivido desde então, sempre transferindo as suas responsabilidades para os outros. Entretanto, existem aqueles homens que assumem responsabilidade por todos. E ele também ficou conhecido como o último Adão, vulgo Jesus Cristo, que não apenas assumiu a responsabilidade pelos seus atos, como também carregou todo o peso do mundo em suas costas, assumindo a responsabilidade por toda a humanidade. E lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, ele já havia profetizado sobre essa ação. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus Cristo fez aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer: dizer não para o pecado. Mesmo que o fardo fosse pesado, mesmo que fosse desgastante, Jesus fez a vontade de Deus. E é exatamente por isso que Jesus Cristo é o nosso modelo de vida. E hoje o seu nome está acima de todo nome. Homem, e uma coisa eu gostaria de falar para você hoje: você precisa amadurecer. Deixe as coisas de menino para trás. Desapegue de tudo aquilo que tem te puxado e tirado seu verdadeiro propósito e objetivo. Comece a assumir a responsabilidade pelas coisas ao seu redor e pela sua casa, pois a sociedade hoje clama por homens corajosos que buscam algo melhor para todos. Não seja um homem imaturo. Não deixe a sua família se acabar por causa disso. Não se porte mais como um menino mimado. Bora amadurecer? Varão, a cada vídeo que passa, mais verdades são reveladas a respeito do homem. E você, irmão, também se considera um homem maduro? Ou será que ainda falta muito para você atingir a maturidade? Mas não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, compartilhe conosco a sua experiência de maturidade e, além disso, não esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar esse vídeo para homens que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Além de você dar aquele chacoalhão na vida daquele varão que precisa, você também ajuda o canal a continuar crescendo e a me motivar a continuar fazendo novos vídeos. Por isso eu conto com a sua participação. Espero que você tenha um dia abençoado e que Deus possa cuidar de cada detalhe da sua vida. Um forte abraço e até mais!